Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e a taxa Selic despencou de novo. É isso, tá confirmado. Estamos na reta de queda da taxa Selic e, obviamente, isso é bom para a renda variável e ruim para a renda fixa, tá? Esse é o contexto geral, contexto amplo. Mas nesse vídeo aqui eu quero reforçar um ponto importante, que a renda fixa, sim, vai render menos, mas não quer dizer que está rendendo mal. Não é um rendimento baixo e, mais importante, faz parte de uma composição de investimentos. Então a gente vai falar muito aí ao longo dos próximos dias, próximas semanas, sobre ações, fundos imobiliários, etc. Mas hoje eu quero reforçar esse ponto da renda fixa. Até porque eu estou vendo muitas notícias saindo, né, na mídia mesmo, e quando começa a aparecer na mídia geral, né, não essa nichada em finanças, vai gerando mais dúvida ainda para o público. Eu vou até compartilhar aqui minha tela, porque ontem eu vi que saiu, né, na página principal de todos os veículos de imprensa, né, Selic caiu a 12,75% ao ano, quanto renderia R$ 1.000 investidos. E isso é algo que é bem legal, né, para o investidor, para a pessoa física comum. Eu acho que todo mundo tem que investir sim, só que às vezes uma tabela, uma matéria como essa gera algumas dúvidas. Por exemplo, aqui nesse exemplo que está no site do G1, aqui eles estão colocando o rendimento, por exemplo, de poupança, CDB de banco grande, CDB de banco médio, Tesouro Selic. Então, assim, são alguns tipos de investimento que a gente precisa falar sobre renda fixa, até porque existem outros tipos. Você que me acompanha aqui no canal Lucro FC, não investe em poupança, por exemplo, ou num fundo DI. Você sabe que investindo através de uma corretora de valores, você tem rentabilidades muito melhores. Então, aqui eles colocam a rentabilidade de um CDB de banco grande, que remunere 100% do CDI, e um CDB do banco médio, que remunere 110. Olha, é óbvio que 110 é melhor. Eu até te mostro aqui um cálculo daqui a pouco. Mas não necessariamente você precisa abrir conta num banco médio. Você pode ter conta em uma corretora e lá você tem uma cesta de opções de CDBs. Então, o ponto aqui importante que eu quero trazer nesse vídeo também, que não está aqui nessa matéria, daqui a pouco eu mostro essa rentabilidade para vocês, é que a gente tem que lembrar que renda fixa são 3 tipos de emissores, ou seja, 3 tipos de riscos quando a gente investe em renda fixa. Por quê? Na sua essência, um título de renda fixa, você investe o seu dinheiro, é como se você estivesse emprestando seu dinheiro para alguém e esse alguém devolve esse dinheiro para você no futuro com juros, ou seja, um valor maior. Então, qual é o risco dessa operação? Essa pessoa que você emprestou o dinheiro, ela te devolver, né? Não ter nenhum tipo de calote. Óbvio que não são pessoas, né? São instituições. E quais são os 3 tipos de emissores de títulos de dívida, né? 3 emissores de renda fixa. Ou seja, essas 3 instituições que a gente pode emprestar nosso dinheiro são 3 classes. Um é o governo, através do Tesouro Direto, que é o melhor nível de risco dentro da renda fixa, ou seja, os ativos mais seguros. Segundo, são os ativos bancários. Aí sim, os CDBs, LCIs, LCAs e etc. Tá? São títulos emitidos por bancos ou instituições financeiras. Por que está em segundo lugar aqui nesse nível de risco? Porque eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, até R$ 250 mil. Se esse banco quebrar, o investidor tem o seu dinheiro ressarcido, ok? Então, o segundo nível são os investimentos, os títulos de renda fixa emitidos por bancos ou instituições financeiras. Mas e o terceiro nível, que é até mais rentável e nem aparece aqui na tabela? A gente está falando de títulos emitidos por empresas, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, as debêntures, que você consegue na sua corretora. Também existem os CCBs, que eu vou te mostrar um daqui a pouco, que é emitido através da Inco, que é uma empresa de investimentos coletivos, autorizada pelo Banco Central, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central para fazer esse tipo de operação. Então você precisa entender que quando a gente fala renda fixa, não é tudo a mesma coisa. São ativos bem diferentes, sendo que aqueles mais seguros vão entregar uma rentabilidade um pouco menor e aqueles mais arriscados vão entregar uma rentabilidade bem maior. Por exemplo, na Inco, que eu vou te mostrar daqui a pouco, está com uma rentabilidade de quase 18% ao ano, sendo que a taxa Selic está a 12,75%, ou seja, é muito mais. Então, uma composição da sua carteira de investimentos eu acho que faz sentido.
Até porque a gente tem que falar assim, renda fixa é um investimento para ser seguro e serve para reserva de emergência. Sim, mas todo o seu dinheiro de renda fixa precisa estar em reserva de emergência, ou seja, disponível para você resgatar todos os dias, carência zero, digamos assim? Não necessariamente. Dependendo do dinheiro, do patrimônio que você já tem, depende se você deixar 20 ou 30% num Tesouro Selic ali para poder resgatar qualquer dia, já é o suficiente para emergências. Mas na composição da carteira, de repente você vai ter 50%, 60% do seu dinheiro em renda fixa, você pode colocar uma parte também nesses ativos um pouco mais arriscados. Então vamos para os números aqui para você entender um pouco melhor. Vamos pegar aqui na nossa tabela, por exemplo, 12 meses, R$1.000 investidos ali no CDB, tá? Vou passar essas primeiras tabelas aqui porque você não precisa, você sabe que você não precisa investir nelas, você tem outras opções. Um CDB que renda 110% do CDI vai estar rendendo 1.111. Já no Tesouro Selic, 1.099, tá? Então, lembra, o Tesouro Selic é o mais seguro, então ele vai pagar um pouquinho menos. Vou fazer uma conta aqui junto com você rapidinho do quanto é essa rentabilidade de 110% do CDI hoje. Quer ver só? É uma regra de 3 simples, ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, 12,75 seria a taxa Selic hoje, né? Digamos que isso vai equivaler a 100%, tá? Você pode colocar qualquer número aqui, eu quero te ensinar como fazer esse cálculo, beleza? Agora, você quer saber quanto é 110% do CDI? Né? Então aqui a gente vai colocar X. Se a gente quiser ser um pouquinho mais exato, a gente coloca que o CDI é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então é 12,65 nesse momento aqui que eu gravo o vídeo. O que é uma regra de 3? Você faz esse cálculo cruzado aqui. Então eu pego esse X e esse 100, tá? Então é 100X, é igual a multiplicação desses dois números. Então eu vou multiplicar o 110 pelo 12,65. E aí, para finalizar, eu isolo o X aqui, desse lado, e coloco o 1.391 dividido pelo 100, que estava ali junto com o X. Ó, a gente chega nesse valor aqui de 13,91%, tá? Essa seria uma rentabilidade anual de um CDB, que é 110% do CDI. E se eu quisesse, por exemplo, procurar um CDB que me pagasse 120% do CDI, anualmente, nesse momento, então, seria algo em torno de 15,1%. Beleza? Então, você já percebeu que o título mais seguro, que é o Tesouro Selic, ele vai render um pouquinho menos. Depois, a gente vai por esses títulos bancários, que vão render o intermediário. E agora eu vou te mostrar um investimento de renda fixa que tem um pouco mais de risco e tem uma rentabilidade muito superior, tá? Eu recebi esse e-mail aqui lá da Inco Investimentos, né, que é essa plataforma que disponibiliza esse tipo de renda fixa. Eu chamo isso aqui de renda fixa imobiliária, né? O nome certo é CCB, mas eu chamo de renda fixa imobiliária porque quem garante esse investimento de renda fixa para mim? Normalmente são construtoras que precisam desse recurso para levantar os seus prédios e para isso eles pagam nós, investidores. E, como garantia, eles têm todas as garantias do mercado imobiliário. Não tem FGC, não tem a garantia do Tesouro Direto, mas tem garantias específicas de empreendimentos imobiliários, que é o que eu vou te mostrar agora. Então perceba, quem tem conta aberta lá na Inco vai conseguir investir nesse momento nessa aplicação aqui, que está rendendo quanto? CDI, ou seja, aqueles 12,65 ao ano, mais 6%. Isso daqui chega a quase 18%, tá? Numa perspectiva aí de mais ou menos um ano. Daqui a pouco eu te mostro todos os detalhes. E importante, é o rating B. O que é rating? Dentro da plataforma da Inco, eles colocaram uma classificação de risco. Ou seja, os ativos que são mais seguros são nível A e vai até o nível E. Então, uma aplicação aqui com o nível B, ela tem uma garantia bem mais sólida do que outras, tá? Então, dentro ali dessa classe de ativos, essa renda fixa imobiliária, que é um ativo mais arriscado do que as rendas fixas tradicionais, esse daqui está entre os melhores riscos dessa classe, tá bom? Por isso que paga tão bem. E aqui na tela a gente já está vendo quais são as garantias, ó. Aval dos sócios da empresa, cessão fiduciária dos direitos creditórios, todas essas aqui são garantias muito comuns do mercado imobiliário. Quem está acostumado com esse tipo de investimento sabe, né? Alienação fiduciária, também tem a hipoteca do próprio imóvel, e eu vou clicar aqui no prospecto para você entender melhor o que é esse investimento. Olha só,
é uma aplicação em um empreendimento que se chama Palazzo Saldanha, daqui a pouco eu mostro as fotos, e quem garante esse investimento? A construtora Pride, tá? Ou seja, uma empresa, uma construtora. Como eu falei, risco B, a aplicação tem um prazo de 9 meses, então você, entrando no aplicativo agora, você coloca o seu dinheiro, em 9 meses você vai ter todo esse dinheiro aí ressarcido com lucro, que equivaleria a 17,96% ao ano nessa simulação agora, ou seja, praticamente 18% ao ano. Então tem aqui as garantias e uma foto do empreendimento. Então é um imóvel, provavelmente residencial ou uma laje corporativa, em Curitiba, né, no estado do Paraná. A construtora Pride então é que garante esse pagamento e está aqui todo a saúde financeira, os números da saúde financeira dessa empresa, tá bom? Então você pode aplicar nessa classe de investimentos aqui, talvez até nesse mesmo, né, nesse investimento aqui lá em Curitiba, no Paraná, porque esse tipo de investimento ele acaba muito rápido. Quem já é correntista lá, quem já tem conta na Inco, sabe que acaba bem rápido. Mas eu acho que esse daqui, se você acessar agora, você ainda consegue até investir e ver todos os detalhes sobre esse empreendimento especificamente, tá bom? E olha só, eu tenho uma parceria lá com a Inco que é bem interessante, porque se você fizer o download por esse link que está na descrição ou colocar o meu cupom, o LucroFC, você ganha 1% de cashback no seu primeiro investimento, no final do seu primeiro investimento, por exemplo, esse que está aqui. Então é mais um bônus aí, é um prêmio por você investir através aqui desse link de parceria do LucroFC. Então você entendeu bem o que eu quero dizer com renda fixa? A reserva de emergência tem que ficar lá, no ativo mais seguro, um Tesouro Selic, por exemplo. Um investimento na Inco não é para reserva de emergência, mas uma parte do seu dinheiro você pode colocar aqui porque tem uma rentabilidade bem maior. Eu já fiz vários vídeos explicando como investir na Inco, eu invisto lá o meu dinheiro também, uma parcela dele, né? Eu não coloco a maior parte do meu dinheiro de renda fixa lá, mas uma composição acho que faz sentido e é o jeito que eu tenho para me expor no mercado residencial, principalmente de imóveis. São várias construtoras na minha carteira. Eu até vou deixar aqui um outro vídeo para você assistir um pouquinho mais de como eu invisto, como eu monto minha carteirinha ali na Inco, meus investimentos em renda fixa imobiliária, tá bom? Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Um abraço e até mais.